Olá pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo eu estou gravando para explicar a sexta quinzena de matemática do segundo ano, ok? Bom, essa quinzena é para falar do assunto de combinação simples, tá? Continuando o nosso assunto de análise combinatória. Então, combinação simples. Na última quinzena, a gente tinha visto arranjo simples, que era uma forma de arranjar uma certa quantidade de elementos em grupos menores, certo? Às vezes eu tinha 5 elementos, mas queria agrupar de 2 em 2, certo? E no arranjo, fazia diferença a ordem com que os meus elementos eram citados. Por exemplo, se eu tivesse 5 números, de 1 até 5, e quisesse organizar eles de 3 em 3, certo? Então, por exemplo, o número 123 seria diferente de 321. Então, eu consideraria os dois números, ok? 123 é uma coisa e 321 é outra. Agora, aqui não. Na combinação, eu também quero agrupar mais elementos, eu tenho uma certa quantidade de elementos e quero fazer grupos menores. Só que aqui, a ordem com que eles vão aparecer não importa, ok? Vamos supor assim, que eu preciso escolher 2 alunos de uma sala, ok? Tem 30 alunos lá na sala, eu preciso escolher 2. Se eu falar Ana e João, é a mesma coisa falar João e Ana, tá? Então não muda. Eu estou escolhendo os mesmos 2 alunos. Então eu não vou contar cada combinação dessa como coisas diferentes. É como se fosse uma combinação só, ok? Então essa é a principal diferença da combinação e do arranjo, ok? Vamos ao primeiro exemplo que temos aqui, ó. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Primeiro exemplo aqui. Ana, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo, ou seja, 5 pessoas, formam uma equipe. 2 deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Quantas e quais são as possibilidades? Bom, eu poderia escolher, né? Ana e Elisa, Ana e Rosana, Ana e Felipe, Ana e Gustavo, tá? Isso assim, escolhendo a Ana, né? Agora, vamos para a Elisa. Posso escolher Elisa e Ana. Só que Elisa e Ana já tem aqui, ó, Ana e Elisa, Elisa e Ana. Então, não vou contar essa aqui de novo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou pro próximo aqui. Então, fica Elisa e Rosana, Elisa e Felipe, Elisa e Gustavo, ok? Agora, começando com a Rosana. Posso escolher Rosana e Ana? Já está aqui. Posso escolher Rosana e Elisa? Já tem aqui também. Então, vou pular. Então, vou Rosana e o Felipe, Rosana e o Gustavo. Ok? Agora, começando com o Felipe. Felipe e Ana já foi. Felipe e Elisa já foi. Felipe e Rosana já foi. Então, só sobra aqui o Felipe e o Gustavo. E o Gustavo já tem combinação dele com todo mundo, ó. Gustavo, ó. Já tem Gustavo e Ana. Já tem Gustavo e Elisa. Já tem Gustavo e Rosana. E já tem Gustavo e Felipe. Então, quantas foram essas combinações? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ou seja, aqui estão as combinações, né? As iniciais dos nomes de cada um. 10 combinações. Tá ok. Mas, como que... Então, o que eu fiz aqui, ó? Esses conjuntos nós chamamos de combinação simples de 5 elementos, que são 5 pessoas, tomados 2 a 2, ou seja, escolhendo de 2 em 2. E a gente escreve como combinação 5 elementos
de 2 a 2. Ok? Isso dá quanto? 10, né? Agora a gente vai aprender como é que faz essa conta. Então, vamos lá. Então, combinação simples de N elementos tomados P a P. A gente indica por N e P. N, total de elementos. E o P, quantos vão utilizar? Utilizados. Tá? Então, a gente pode escrever assim. A gente pode escrever assim, ó. Ou a gente pode escrever simplesmente assim, ó. Tá? Essas três formas. Isso significa o quê, né? Então, a combinação de N elementos tomados PAP é o quê? N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Então, o que muda da forma do arranjo? No arranjo não tinha esse P fatorial aqui. E aqui vai ter, ok? Então, essa é a forma. Então, como que eu calcularia naquele exemplo anterior, né? Então, eu tinha uma combinação 5, 2. Então, seria... Então, N é 5 e o P é 2. Então, 5 fatorial, N aqui primeiro, né? Dividido por P fatorial. Então, 2 fatorial. E aqui N menos P. Então, 5 menos 2 fatorial. Beleza. Vamos fazer essa conta aqui. Vamos lá. Primeiro que está dentro do parênteses, né? 5 fatorial. 2 fatorial. 5 menos 2, 3. Então, 3 fatorial, né? Ok, beleza. O que eu vou fazer agora? Faço o 5, que está aqui em cima, chegar até o maior daqui de baixo. O maior é o 3. Então, faço o 5 chegar até o 3. Então, vou fazer o seguinte. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. O que eu faço agora? Corto 3 com 3, ok? O que me sobrou? Em cima ficou 5 vezes 4 e embaixo 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 2, 10 combinações, que era o que a gente tinha achado de resultado, ok? Então, essa é o modo de se fazer com a fórmula de combinação, beleza? Continuando lá, ok? Então, aqui, mais um pouquinho, quem quiser pausar o vídeo aí. Continuando. Número 2, exemplo 2. De quantas maneiras podemos colocar 10 bolas em 3 urnas, de modo que fiquem 2 bolas na primeira urna, 3 bolas na segunda e 5 bolas na terceira urna? Meu Deus, como que faz isso, né? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter várias combinações, ok? Então, de quantas maneiras podemos colocar 10 bolas em 3 urnas? Então, eu tenho total 10 bolas em 3 urnas que eu quero colocar. Na primeira urna, tem que ter 2 bolas. Então, a combinação 10, 2, concorda? Eu tenho 10 bolas e só vou usar 2 na primeira urna. Beleza? A segunda. Na segunda urna, tem que ter 3 bolas. Bom, pessoal, 2 já foram usadas na primeira urna. Então, quantas bolas sobraram? 8. Então, é a combinação 8, 3, tá? Tenho 8 bolas que me sobraram e vou colocar na segunda urna 3, ok? E o que mais? E na terceira urna tem que ter 5 bolas, que é as 5 bolas restantes, né? Então, a combinação 5, 5. Eu tenho 5 bolas só, que me sobraram, e eu tenho que pôr 5 bolas na terceira urna. Beleza? Então, o que eu vou fazer com essa tanta coisa? Vou somar, vou multiplicar. Você vai multiplicar as combinações, tá?
Por quê? Ó, você vai colocar 2 bolas na primeira urna e 3 bolas na segunda urna e 5 bolas na terceira urna. Esse I vai acontecer isso, e isso, e isso. É sempre multiplicando, tá? Se fosse uma coisa assim, vai acontecer isso ou isso, tipo assim, não vai acontecer as duas coisas juntas, né? Aí eu ia somar. Mas como eu vou colocar 2 na primeira e 3 na segunda e 5 na terceira, esse E vai fazer eu multiplicar, tá? Então, eu vou fazer o quê? Multiplicar essas combinações. Então, vai ser combinação 10, 2, vezes combinação 8, 3, vezes combinação 5, 5. Ok? Então, vou resolver cada uma dessas e vou multiplicar os resultados, tá? Espera aí, vou escrever isso aqui. Então, vou multiplicar tudo depois, tá bom? Combinação 10, 2, vezes combinação 8, 3, vezes combinação 5, 5. Só desativar aqui esse negócio. Beleza. Então, vamos lá. Resolver essa aqui primeiro. Então, pela fórmula, vou escrever a fórmula aqui, ó. Tá? Então, começo pelo n fatorial, que é o 10. Dividido por p fatorial, que é 2. E n menos p, que é 10 menos 2. Fatorial. Vamos ver quanto dá isso. Então, nós temos 10 fatorial, 2 fatorial, 8 fatorial. O que eu faço agora? Faço 10 chegar até o maior do de baixo, que é 8. Vamos fazer o 10 chegar até 8. Então, 10, 9, 8. E embaixo, 2 fatorial, 8 fatorial. Agora, o que eu faço? Corto 8 com 8. O que vai me sobrar aqui? 10 vezes 9. E embaixo, 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 10 vezes 9, 90. 2 vezes 1, 2. 90 dividido por 2, 45. Então, se eu tenho 10 bolas e quero colocar 2 em uma urna, eu tenho 45 formas de fazer isso, ok? Vamos para outra. Por que eu usei combinação? Só para explicar aqui para vocês. Se eu tivesse, por exemplo, a bola A e a bola B na urna, não faria diferença se eu colocasse a bola B e depois a bola A na urna. Seriam as duas mesmas bolas, então não mudaria. Então, vamos lá. Agora, 8, 3. Então, n fatorial, então 8 fatorial. E aqui embaixo, p fatorial, então 3 fatorial. E aqui, 8 menos 3. Já vou pôr direto 5, tá? Que seria o 8 menos 3. Fazer o que agora? Faz o 8 chegar no maior de baixo, que é o 5. Então, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. E embaixo, 3 fatorial, 5 fatorial. Então, agora eu vou fazer o quê? Cortar o 5 com o 5. O que eu vou ter agora? Então, eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6. E embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. Olha aqui, pessoal. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. E em cima tem um 6. Então, eu posso cortar. Tá? O que me sobra, então? 8 vezes 7, que é 56. Ok? E por último, pessoal, eu tenho 5 bolas e quero colocar 5 bolas numa urna. E só tem uma possibilidade, colocar todas as 5. Mas eu vou fazer a conta aqui para vocês verem, tá? 5 fatorial, 5 fatorial. Aí 5 menos 5 dá 0, né? 0 fatorial. Então, o que isso vai virar? Ó, corta o 5 com o 5. Aqui em cima é como se tivesse ficado 1, né? Quando eu corto não fica nada, fica 1. E 0 fatorial, por definição lá no início que a gente viu, é 1. 1 dividido por 1, uma chance só.
que eu faço agora com esses números? Multiplico, né? Então, vai ficar aqui, ó. 45 vezes 56 vezes 1. E essa conta está respondida aqui em cima, que vai dar 2.520, tá? Então, isso aqui é igual a 2.520 combinações, tá bom? Esse é o resultado. Então, o que vocês vão fazer nas questões, né? Então, lembre-se, em combinação, a ordem dos elementos não importa. Portanto, ao resolver um problema, deve-se fazer a seguinte pergunta: a ordem dos elementos importa? Se sim, você vai usar arranjo. Se não, você vai usar combinação, ok? Número 1, calcule essas combinações aqui, tá? O primeiro elemento é o N, nesse formato que está aqui, o primeiro elemento é o N, o segundo é o P. Quando está assim, o N é o de baixo, quando está assim, ó, o N é o de baixo e o P é o de cima. Assim, o N é o de cima, o P é o de baixo, tá? Calcular usando fórmula. Quantas equipes de 3 astronautas podem ser formadas com 20 astronautas? Então, meu N é 20 e meu P, 3, né? Quantas equipes diferentes de vôlei podemos escalar tendo à disposição 10 meninas que jogam em qualquer posição? Então, meu N, 10 e meu P. Pessoal, quantas pessoas tem num time de vôlei, né? 6. Então, meu P é 6. Em uma prova de 10 questões, o aluno deve resolver 8. De quantas maneiras ele pode escolher essas 8, né? Então, meu N, 10 e meu P, 8. Uma associação tem uma diretoria formada por 10 pessoas, 6 homens e 6 mulheres. De quantas maneiras podemos formar uma comissão dessa diretoria que tenha 3 homens e 2 mulheres? Então vamos lá. Essa aqui é como se fosse o segundo exemplo que a gente fez, tá? Ó, de 6 homens, de 6 homens, eu quero escolher 3. Então, combinação 6, 3. E de 4 mulheres, eu quero escolher 2. Então, a combinação 4, 2. O que eu faço com esse negócio? Tenha 3 homens e 2 mulheres. Então, multiplico, tá? Faço essas duas combinações e multiplico o resultado delas. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida é só chamar e até mais.